bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja invadindo a sua vida hoje e que Ele possa fazer na sua vida hoje tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria que você desse um like nesse vídeo, um joinha, que você se inscrevesse lá no canal, você que ainda não fez, e acima de tudo você ali tocasse no sininho para que você possa receber as mensagens que nós colocamos aqui no canal. Amém? Hoje eu gostaria de estar falando com vocês a respeito do último episódio da vida do rei Ezequias. Como nós temos feito aqui no canal, esse, se eu não me engano, é o 6º episódio da vida do rei Ezequias, e hoje nós estamos aqui para finalizar. Então, assim, é com muita alegria no meu coração, com muito temor, com muito respeito a Deus e a você também que está me ouvindo, que tem acompanhado, né, essas mensagens sobre a vida desse rei. E hoje eu gostaria de finalizar falando um pouco daquilo que é a última parte, né? A última parte onde nós vamos poder ver o erro que o rei Ezequias cometeu. Então, lá no capítulo 39 do livro de Isaías, do verso 1 até o verso 8, você vai poder ler lá. Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas você vai poder ler lá que o rei da Babilônia, ele manda ali alguns mensageiros, porque ele ouviu dizer que o rei Ezequias havia estado doente, à beira da morte, como nós já vimos em outros capítulos anteriores. Então ele manda os mensageiros até lá para ver como o rei se encontrava. E conforme você vai lendo lá os versículos, você vê que os mensageiros chegaram até o rei Ezequias. E o que o rei Ezequias fez? E que nós podemos falar de errado, né? Num certo sentido. Ele foi mostrar toda a casa dele para os mensageiros. Ele foi mostrar todos os tesouros que os antepassados dele haviam ajuntado. Por que eu digo que isso foi errado? Né? Então veja, é como quando você compra uma casa e você vai convidar os teus amigos, como às vezes nós brincamos, né? Quando você ou constrói uma casa, finaliza ela, ou você comprou uma casa, acabou de mobiliar, deixou do jeito que você queria, você vai inaugurar a tua casa. Então, claro que isso não foi desse jeito com o rei Ezequias, mas ele abriu a casa dele, ele quis mostrar a casa dele, e ele mostrou tudo. Segundo o texto, ele mostrou absolutamente tudo. Não houve coisa alguma naquele palácio que ele deixou de mostrar aos mensageiros. E é interessante observar que depois que os mensageiros estavam indo já embora,
chega o profeta Isaías e ele pergunta para o rei Ezequias quem eram aqueles homens. O que aqueles homens queriam? O que eles estavam fazendo? Então Ezequias, obviamente, como nós vimos, ele, como sendo um rei que servia a Deus, que andava nos caminhos de Deus, teve várias experiências com Deus, ele não poderia mentir ao profeta. Então ele fala que aqueles homens realmente eram mensageiros, foram enviados pelo rei da Babilônia, e que ele mostrou, então Isaías pergunta para ele o que eles foram fazer ali e o que Ezequias tinha mostrado para eles. E aí eu acredito que onde está o erro de Ezequias, porque ele diz para Isaías que ele mostrou tudo. Não houve lugar algum do palácio que Ezequias não tivesse mostrado. Por que isso se configura um erro? No meu entendimento, porque Deus não mandou Ezequias fazer isso. Me parece, me dá a entender, que o rei Ezequias ele fez uma coisa fora da vontade de Deus. Tanto é que o próprio Isaías, o profeta, ele dá uma sentença para Ezequias. Então ele diz para Ezequias que tudo quanto ele mostrou para os mensageiros do rei da Babilônia iriam ser levados para a Babilônia, inclusive os seus filhos. E isso a gente pode perceber, amados, lá no livro de Daniel, esse povo que quando nós lemos lá em Daniel, esse é o povo que foi levado cativo, né, pelo rei da Babilônia. Então nós vemos isso em Jeremias, nós vemos essa história um pouco em Ezequiel, e nós vemos a história de Daniel juntamente com os seus 3 amigos, que mudaram de nome, como você muito bem sabe, né? Você que lê a Bíblia, você que já leu a Bíblia, essa história é muito conhecida, né? Você vai perceber que lá em Daniel, nós vamos ver o reinado da Babilônia, nós vamos ver Nabucodonosor, nós vamos ver o rei Dario, nós vamos ver outros reis ali. Então, isso se cumpriu, como o profeta Isaías havia dito para o rei Ezequias. E mais no livro de Jeremias, se você tiver curiosidade, leia lá, você vai ver que foi quando eles foram, que mostra a história quando eles foram levados para a Babilônia, para o cativeiro. Então aqui, eu quero me deter aqui no rei Ezequias, e ele mesmo fala, se eu não me engano, no penúltimo ou no último versículo, né? Não me lembro se é o versículo 7 ou o versículo 8, depois você pode ver aí. Ele diz que ele entendeu, olha como esse homem ele tinha percepção da bondade de Deus. Ele entendeu que isso não iria acontecer no reinado dele. E realmente nós podemos ver, você acompanhando a leitura da palavra de Deus, você vai poder perceber que realmente não aconteceu no tempo em que ele era rei, mas sim quando o seu filho ou seus filhos se tornaram reis ali do povo de Israel. Então, veja que ele teve essa percepção, ele entendeu, ele soube que ele errou, que ele fez algo que não deveria ter feito, mas ele entendeu que Deus ia continuar sendo bom para ele e para o seu reino. Que lições nós podemos tirar daqui na vida do rei Ezequias nesse momento? Eu diria, irmão, minha irmã, que como filhos de Deus, que
como crentes, nós não podemos abrir a nossa guarda da nossa vida espiritual para que o inimigo venha querer entrar nas nossas vidas, querer entrar dentro de nós. A Bíblia, lá em Pedro fala, se eu não me engano, 2 Pedro fala, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando nos tragar, procurando nos roubar de Deus, procurando nos tirar da presença de Deus. Mas veja que a palavra de Deus, ela vai nos falar que ele anda ao nosso derredor. Andar em derredor é andar à espreita, é ficar sondando, é ficar observando. E o diabo, ele manda os seus mensageiros, os seus demônios, ele manda setas malignas, na forma de tantas situações, problemas, dificuldades, ou mesmo coisas boas e grandes, né? Mas ele anda ao nosso redor. Então, o que eu e você precisamos aprender com a lição do rei Ezequias? É que nós precisamos, todas as vezes que formos fazer qualquer coisa, abrir nossa casa, abrir nossa vida para as pessoas, abrir nossas vidas para qualquer coisa que seja, antes de tudo, consultar se essa é a vontade do Pai. Pelo que dá a entender, e volto a repetir, Ezequias não buscou a Deus no sentido de perguntar para Deus quem eram aqueles homens. Eu acredito, irmãos, que, como eu disse já em outros vídeos sobre a vida do rei Ezequias, tudo Deus tinha um propósito. E eu creio que até nisso Deus tinha um propósito. Amém? Então, hoje é o dia para nós pensarmos nisso. Será que eu tenho sido uma pessoa que em todas as coisas eu busco a Deus? Eu primeiro consulto a Deus? Eu primeiro oro? Eu primeiro leio? Primeiro eu busco conhecer a vontade de Deus? Ou eu vou fazendo as coisas de qualquer jeito? Eu, assim como você, nós somos seres humanos, falhos, propensos a errar constantemente, mas nós podemos e devemos, antes de tudo, consultar a Deus. Para quê? Para que a gente não sofra lá na frente, para que a gente não venha sofrer as consequências do nosso erro. Se você for ler a palavra de Deus, por exemplo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e não há outro homem assim, ser humano, né, que possa ter essa qualificação, pelo menos a Bíblia não fala, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e você pode ler lá em 1 Samuel, que ele colocou os olhos em Batseba e ele pecou. Só que ele não pensou nas consequências da atitude dele, tanto para ele como para o reino dele. E nós sabemos, pela leitura da palavra, você pode pesquisar lá, você pode ler, que foram consequências terríveis. Por exemplo, a espada nunca deixou mais a casa de Davi, sabe? Então, mas mesmo ele reconhecendo, ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele pecou, ele reconheceu que ele foi
totalmente fora da vontade de Deus as coisas que ele fez, e Deus restaurou o reino dele. Deus nunca deixou de amar Davi. Tanto é que você pode ler até lá no Novo Testamento, que quando se refere a Davi, o meu servo, a quem eu amava, o meu servo segundo o meu coração. Você pode observar lá. Mas houve uma consequência. Então houve uma consequência também da vida do rei Ezequias. Muito embora não foi no reinado dele que ele sofreu, muito embora não foi ele quem sofreu a consequência, mas foi os seus descendentes. Então, para nós não errarmos, né, o que nós temos que fazer? Primeiramente ir a Deus. Primeiramente orar. Talvez, né, assim, se nós podemos fazer alguma defesa para o rei Ezequias, talvez ele foi pego de supetão, como às vezes chega gente na sua casa de supetão, bem na hora em que você está saindo para, por exemplo, ir ao culto, né, cultuar ao Senhor. Então, são situações na vida da gente que a gente precisa parar, pensar e orar. Sabe, naquele momento. Como eu disse antes, para tudo Deus tem um propósito. E eu creio que tudo isso que aconteceu com o rei Ezequias, desde lá de quando o rei Senaqueribe mandou o mensageiro dizendo que ia destruir ele ao povo, né, a enfermidade dele, a cura dele, nós observamos nesses 6 episódios o quanto Deus livrou o rei Ezequias. Mas no último ato, vamos dizer assim, do rei Ezequias, dentro daquilo que nós já vimos, ele pecou, errou, né, em ter recebido aqueles homens. Eu nem diria ter recebido, mas ter mostrado toda a riqueza, todo o que tinha no seu palácio. E nós podemos ver as consequências. Então, louvado seja Deus, porque Deus continuou amando o rei Ezequias, Deus continuou prosperando o reino dele, Deus continuou agindo na vida dele e daquele povo. E hoje, meu irmão, minha irmã, mesmo que nós venhamos errar, não é para errar, não estou aqui desenvolvendo a ação de ser benevolente com o erro de forma alguma, porque nós não podemos viver na prática do pecado, não é isso que eu gostaria de deixar aqui para você. Mas sim, se nós errarmos, nós temos um advogado. O problema é que dependendo do erro que nós cometemos, as consequências elas podem ser graves. Então não vamos errar. Antes de tudo, antes de tomar qualquer atitude, tomar a frente de qualquer situação, seja ela qual for, vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos pedir para que Deus nos oriente. Senhor, devo, não devo, Senhor, posso, não posso, é agora, não é agora, porque veja, irmãos, ou nós nos colocamos na presença do Deus Todo-Poderoso e fazemos como uma criança, vivemos na sua dependência, ou não. Mas eu digo para você uma coisa, por experiência própria, é melhor ser como uma criança e estar sempre na dependência do Pai Todo-Poderoso, porque Ele me conhece, Ele te conhece, e Ele sabe o que é melhor para mim, e Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Então, que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa repartir essa palavra com outras pessoas. Deus tem me dado oportunidade para fazer esses vídeos, mensagens,
E louvado seja Deus porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos amparado com a poderosa mão dEle. Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. E eu creio em nome de Jesus que Ele vai continuar fazendo. Então nós precisamos continuar crendo, continuar acreditando, continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar lendo bons livros, continuar fazendo como Ezequias, dependendo dele, crendo nele, vivendo sob a sua liderança. E assim, com certeza, nós vamos ser mais do que bem-aventurados e felizes. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida hoje, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre você e que Ele te dê a paz em nome de Jesus. Amém.